Boa noite, boa noite. O Instagram tá chamando o pessoal. Boa noite, galera, tudo bem? Vou mandar um direct aqui para essas pessoas. Essa aqui é a live que eu estava fazendo hoje pela manhã. E aí a minha internet ficou ruim, eu resolvi conversar um pouco agora à noite com a galera toda. Tô mandando aqui um aviãozinho para convidar uma turma aí, né, gente? Oi, Mitiane. Sabe essa flechinha que tem no lado aí? Clique e compartilha com 30, 40 pessoas. Pra gente poder fazer essa conversa aqui hoje bem rápida, mas bem objetiva e bem direta. Hoje de manhã eu tentei fazer uma conversa no meu deslocamento de Bagé para Dom Pedrito, mas não consegui. A internet estava ruim. Vou falar umas coisinhas aqui que o pessoal tem me perguntado. O pessoal tem perguntado assim, Milton, como é que tá funcionando a sua mentoria aí? Como é que funciona a mentoria? Para quem que é essa mentoria? O que é que tu tá falando sobre essas crenças, esses paradigmas, estas questões de metas, objetivos? O que é tudo isso aí? Para quem que é tudo isso aí? Para quem que é todas essas questões? Quem que pode aproveitar? Quem que pode receber um pouco desse conhecimento, receber um pouco desse compartilhamento de vivências que a gente traz lá na mentoria? A gente tem uma turma agora iniciando o dia 16/4 e a outra, eu acho que é 2 de maio. Então eu vou trazer para vocês aqui. Então a maior parte das perguntas das pessoas que acessam o nosso conteúdo e mandam ali no direct ou via WhatsApp é perguntando qual é o assunto dessa mentoria aí? O que tu tá trazendo de conteúdo que seja um conteúdo diferente daquilo que tá aí já? Na verdade, não é nada muito diferente daquilo que nós já acessamos e que está abundante em todos os meios de comunicação aí. Falta, às vezes, ter clareza, ter uma percepção que aquilo também funciona pra gente. Não funciona só pro outro, funciona pra gente também. Eu tenho aqui eu anotei aqui uma frase bem interessante do Paulo Vieira. Na verdade, duas. Olha aqui que o Paulo Vieira fala. O resultado que ainda eu não tenho é pelo que ainda eu não sou, pelo que eu não faço e pelo que ainda eu não tenho. E olha outra frase dele aqui, ó. O que eu sou hoje me trouxe até aqui. E o que ainda eu não sou é o que vai me levar adiante. Então, o que tem a ver toda essas duas frases do Paulo Vieira, que é um dos meus mentores, com aquilo que eu tenho buscado de conhecimento para poder compartilhar com vocês aqui? Isso não é novidade para todos nós, que nós somos um subproduto do meio aonde nós fomos forjados, desde a nossa infância, né? Então isso a gente pode encontrar ali com Napoleão Hill, com Bob Proctor, com o próprio Paulo Vieira, com Augusto Cury, enfim. Está tudo aqui a nível mental. Então, quando a gente nasce, nós somos lá programados por um conjunto de hábitos do ambiente aonde a gente nasceu e viveu a nossa infância, ali, a 7, 8, 9 anos de idade. E toda e qualquer informação que nós recebemos pela visão, audição, paladar, olfato, pelo sentimento, né, pela sinestesia, entrou como uma sementinha fértil no nosso subconsciente, como uma sementinha no nosso solo fértil do subconsciente. E a partir deste momento, todas as nossas ações são baseadas
nesses paradigmas, nesta construção de um comportamento. E olha só que louco. Na maior das boas intenções, pai, mãe, o ambiente onde a gente foi forjado, sempre nos instruíram, nos incentivaram a fazer para ter. Sempre. Você pode lembrar aí na infância de vocês, a gente sempre recebeu aqueles impulsos, aqueles incentivos, né? Meu filho, faz isso para tu ter aquilo, vai lá estudar, vai lá te qualificar, segue uma tal profissão, porque o teu tio foi isso, o teu avô foi aquilo, o teu pai, eu sou muitas vezes o pai quer que o filho replique na atividade profissional aquilo que ele foi, né? E aí a gente vem construindo, a nível mental, uma consciência do fazer para ter. Fazer para ter. E nós fomos construindo isso. Por isso que nós temos uma turma aqui da mentoria, que ela é para pessoas que têm uma renda mensal acima de 20 mil reais. Porque as demais mentorias a gente traz lá, como se tornar um profissional de sucesso, e sucesso a pessoa já liga com uma parte financeira. E não é sobre isso que nós tratamos na nossa mentoria, e não é sobre isso que a gente trata em todo o conteúdo e todo o material que a gente traz para dividir com vocês aqui pelas redes sociais ou nas nossas palestras ou encontros ao vivo. A gente traz aqui um pouco de consciência de como se formam todos os pensamentos, como que se constrói as crenças que te limitam e aquelas que te impulsionam. E como esse conjunto de hábitos, que nós chamamos de paradigmas, são um impedimento, são um muro entre o teu eu atual e os teus objetivos e as tuas metas. E como que essas crenças acabam que muitas vezes frustrando aquelas pessoas que querem dar um primeiro passo, muitas vezes sem um rumo, sem direção, sem uma bússola, sem um acompanhamento, e logo desistem, não persistem, né? Não acham força, não descobrem a sua melhor versão para prosseguir. Então o que quer dizer tudo isso, né? O porquê desta frase aqui do Paulo Vieira, que o resultado que ele ainda não tem é porque ele não é. Então, assim, quando a gente analisa lá aquela pirâmide, aquela matriz do ser do indivíduo, ela não começa pelo fazer para ter. Ela começa pelo ser. Eu sou. E grande parte dessa humanidade que vive hoje num sistema de sequência trifásica, como diz no Axe, né? Replicando sempre os piores momentos da sua vida, principalmente do passado. Pessoas que estão muito ligadas pelo retrovisor e não pelo aquele para-brisa que é a vida próspera e abundante da frente. Que relação tem isso, né? E a relação é simples e muito clara e objetiva. Que nós fomos programados para fazer, para ter. Não nos ensinaram a buscar um propósito de vida, uma essência. Não nos ensinaram a viver a nossa real identidade sendo a energia daquilo que nós queremos alcançar. Grande parte da população hoje não tem uma meta clara, não tem um objetivo definido. Quando tu não tem uma meta clara, um objetivo definido, quando tu não consegue enxergar aquilo que tu deseja como meta, qualquer caminho serve. Então, a autorresponsabilidade dos nossos pensamentos diz que e comprova que todo esse padrão comportamental, toda essa construção que nós fizemos, né, baseado nas nossas crenças limitantes, e essas crenças limitantes foram implantadas em cada um de nós, a nível subconsciente desde que nós nascemos, mostra que é preciso identificar aquilo que está nos parando, aquilo que está bloqueando o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E por que nós fizemos uma mentoria destinada a pessoas que têm um faturamento acima de 20 mil reais? Porque, teoricamente, essas pessoas já conseguiram uma pequena prosperidade financeira. Fizeram muito para ter. E começaram
a viver baseado no que tem e no que fazem. Eu tenho uma situação com essa muito próxima, particular, de alguém da minha família, que ele era uma pessoa que foi criada de forma muito humilde, cheio de crenças limitantes, padrões comportamentais, modelos mentais de escassez. Se vocês querem descobrir quem é essa pessoa, vocês comprem o meu livro, que em breve está à disposição aí, daqui mais uns 20, 30 dias vai estar à disposição. Eu conto essa história no meu livro. E essa pessoa, ela fez muito e conseguiu, fazendo muito, ter um patrimônio razoável, que mantesse ele e a família dele numa situação financeira confortável. Chegou num determinado momento da vida, essa pessoa, ela se aposentou. E quando ela se aposentou, ela perdeu o seu poder posicional. Ela deixou para trás toda uma posição que mantinha ela em destaque durante grande parte da sua vida. E essa pessoa chegou nesse ponto como lá um ponto de inflexão, de virada de curva, né? Para subir muito ou descer ladeira abaixo. Não desceu ladeira abaixo de forma vertiginosa, mas eu posso dizer para vocês que ele não usou esse ponto de inflexão para prosperar muito mais. Ele voltou para velhos comportamentos e velhos paradigmas. Por quê? Porque construíram a nível mental nesta pessoa que ele precisava fazer muito para ter. E quando estivesse, ele poderia ocupar um lugar na sociedade, ele poderia ocupar um lugar de destaque na comunidade onde ele vivia. Inclusive até perante aquelas pessoas que se relacionavam com ele desde a sua infância. E ele conseguiu. Ele fez muito, prosperou muito e teve muito. Mas olha só, a nossa vida é feita por vários pilares, não só o financeiro e o profissional. Ela também é alicerçada nos pilares como família, lazer, servir, intelectual, emocional, espiritual. E essa pessoa focou só no profissional, no fazer e ter. Quando ela perdeu esse poder posicional, ela entrou numa situação que não entendia quem ela era. Ela não tinha um propósito de vida. Ela não tinha meta, não tinha objetivo e achou que aos 47 anos, quando ele se aposentou, a vida tinha acabado. Profissionalmente e pessoalmente também. Porque ele teve uma mudança drástica na vida que ele tinha até então. Mudou completamente suas relações, as amizades, os ambientes que frequentava, né? As relações que tinha quando tinha esse poder posicional. Isso, eu posso dizer que não é uma culpa dele, nem para ele entrar em culpa ou julgamento. Foi a maneira que ele foi criado, foi a maneira que ele foi programado, foi a forma que ele recebeu, que ele foi alimentado de informações na primeira infância. E isso construíram um paradigma que para tu tem que fazer. Quando ele aposentou, ele não sabia quem era. Então a pergunta que eu faço para vocês agora, quem que tu é? Qual o teu propósito de vida? Qual o teu objetivo? O que que te impulsiona? O que que faz tu levantar todo dia de manhã com gás, com energia para tocar a tua vida? E até onde tu enxerga a tua vida futura? Nós temos várias questões do dia a dia, e eu falo bastante isso. Quem não me segue, clica no seguir aí ou procura algum conteúdo que já tem meu disponível na internet, que fala sobre a energia, né, das leis da atração, vibração, construção de pensamento, construção de crenças limitantes, potencializadoras, como tudo isso influencia e impacta na vida de cada um de nós. Baseado em tudo isso que nós vivemos até hoje, nós
temos a vida que temos hoje. E o Paulo Vieira fala uma coisa que me impactou muito no primeiro momento que eu escutei, que cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Então, partindo deste princípio, que tu tem a vida que tu merece, tu tá vivendo a tua melhor versão, tu tá vivendo da maneira que tu imagina viver, que tu gostaria de estar vivendo? Tu sabe quem tu é? Tu sabe qual o teu propósito? A maior parte das pessoas não tem um propósito definido porque elas não conseguem ter uma visão positiva de futuro. Porque estão muito baseados ainda em todas as suas crenças, numa régua financeira, numa régua moral, numa régua profissional, numa régua social, numa régua intelectual e emocional do ambiente onde foi criado e o ambiente onde mais vive com pessoas hoje. Seja na parte profissional, seja na relação de amizade, nos relacionamentos. Isso é muito importante também, nos relacionamentos afetivos. Quem tu é de verdade? Se tu parar agora, fechar os teus olhos, tu consegue escrever 20 características positivas tuas, como assim, ó, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou alegria, eu sou amor, eu sou paixão, eu sou gratidão. Tu consegue fazer isso em 5 minutos? Tu consegue pegar uma folha de papel em branco e fazer um desenho, como aquele que a gente fazia lá nas nossas séries iniciais, e desenhar uma vida extraordinária para ti? Ou tu tá vivendo no amanhã, no hoje para amanhã, trabalhando hoje para noite, vivendo naquela Matrix? Até tu pode fazer alguma coisa um pouquinho fora do que a grande maioria faz, mas está tendo resultado prático, está tendo resultado expressivo na tua vida, na vida que tu está levando? Tu está tendo a conta bancária que tu queria? Tu está tendo o relacionamento afetivo generativo que gera mais, que cria mais na tua vida? Como estão os teus relacionamentos profissionais e pessoais? Como está o teu relacionamento com o pai, com mãe, com o irmão, com a esposa, com o namorado, com o filho, com o teu cachorro, com o teu animal? Como tá? Com o teu enteado, enfim. Como que tá o teu relacionamento hoje? Como estão os pilares da tua vida? Então, a maior parte do não alcance dos teus resultados desejados é a falta de um propósito. E esse propósito alinhado com o teu objetivo. Qual é o teu objetivo para daqui a 5 anos? Onde tu pretende estar profissionalmente, financeiramente? Morando na mesma casa, com uma casa melhor, com um carro melhor, com um relacionamento mais prazeroso? Onde tu pretende estar daqui a 4, 5 anos? Tu já parou para pensar? Ou tu está vivendo nesses pequenos ciclos de sabor, amargura, correndo atrás da máquina, correndo para vender, correndo para pagar boleto, correndo para pagar o PVA do carro agora que está vencendo tudo no final de abril? Como tá? Eu tenho certeza absoluta que nós não viemos para esta realidade na Terra viver nada diferente do que o extraordinário. Prosperidade, abundância, alegria, felicidade. Claro que adversidades, desafios vamos ter todos os dias, que vão, de certa forma, nos tornar mais fortes, mais sábios, né? Mas como que tu tá te enxergando daqui para frente? Qual é a visão que tu tem? Eu leio bastante o Napoleon Hill, Bob Proctor, né? Outros best-seller que falam muito sobre isso. E todos versam a mesma coisa. E todos ainda têm um alicerce maior de um livro que foi escrito há muito tempo, que fala muito sobre a construção dos pensamentos e a forma que tu atrai para a tua vida aquilo que tu está pensando, aquilo que tu realmente está desejando. E o que tu está desejando ardentemente para a tua vida hoje? Quais são as tuas metas, né? Aquele objetivo que tu acorda todo dia entusiasmado para buscar, mesmo que tenha estipulado que ele vai ser alcançado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos.
Quais são os teus objetivos? Lá Salomão, em um dos provérbios, diz assim, que o povo que não tem visão perecerá. O que ele quer dizer com isso? Jó, em outra passagem da Bíblia, diz que aquilo que ele mais temia se derramou sobre ele. Já pararam para pensar um pouco sobre isso? O que quer dizer isso que Salomão falou? O povo que não tem visão perecerá. E Jó, aquilo que eu mais temia se derramou sobre mim. Então, para vocês verem como nós estamos alicerçados em leis universais, que é a lei da vibração, a lei da atração, a lei da causa e efeito, a lei da relatividade, enfim, são várias leis. Quando a gente começa a entender que essas leis agem diariamente sobre todo o aspecto, como a lei da gravidade age sobre cada um de nós, as coisas começam a fazer mais sentido. Eu tenho uma frase que também trago comigo há bastante tempo, que diz assim: vigiai e orai seus pensamentos. Só que eu não entendia qual era a relação disso com a vida que eu estava levando. Até eu entender como funciona biologicamente o meu cérebro e como tudo está ligado. E não é, embora eu tenha citado aqui Salomão, Jó, não tem nada a ver com teologia, nem com filosofia, é ciência. São leis universais que está todo mundo submetido. Einstein disse que tudo é energia. E energia está em constante movimento. Então, quando eu escuto as pessoas falando para mim, cara, eu estou meio parado no tempo. Então, eu posso te dizer o seguinte: ninguém está parado no tempo coisa nenhuma. Ou tu está evoluindo, ou tu está regredindo. Se tu não está evoluindo, tu está regredindo. Parado, nada está. Absolutamente nada neste planeta está parado. Tudo é energia. E a energia flui para mim e através de mim. Então, dinheiro flui para mim e através de mim. Bons pensamentos fluem de mim e através de mim e fluem para mim. Pensamentos negativos fluem para mim e através de mim. Prosperidade, abundância flui para mim e através de mim. Então, tudo está em constante movimento. Então, se tu para agora, faz uma reflexão do teu dia, de hoje. Como que foram os teus pensamentos? Foi pensamentos, na maior parte do tempo, cotidianos, negativos, que está atraindo para ti mais disso? Ou foram pensamentos de prosperidade, paz, harmonia, alegria, abundância, para trazer mais desta mesma vibração, desse mesmo nível de frequência para a tua vida? E como que a gente consegue manter um pensamento, uma vibração? Como que eu consigo estabelecer um propósito? Como que eu consigo estabelecer uma meta, um desejo definido e construir uma jornada do meu estado atual, de onde eu estou, até onde eu quero chegar? Entendendo que antes de tu fazer para ter, tu precisa ser. Tu precisa verdadeiramente conhecer a tua real identidade. Saber o teu propósito de vida. Trazer para o teu lado pessoas que se alinham com o teu propósito. Isso não quer dizer que todo mundo tem que concordar com tudo e com todos. Não. Divergências de opiniões, ideias, pensamentos sempre vai ter. Mas a energia atrai aquilo que tu está vibrando. O que tu está vibrando? Tu consegue definir hoje um padrão vibratório que vai alcançar o padrão vibratório dos teus desejos? Como que eu consigo isso, Milton? Primeiro, destinando um tempo para tu entrar num processo de reflexão, de autodescoberta. Descobrir aquilo que te dá prazer, aquilo que faz brilhar o teu olho. Aquele trabalho, aquele movimento, aquele momento, aquela situação que faz brilhar o teu olho. Descobrir o teu propósito. A partir da descoberta do teu propósito, da descoberta do teu verdadeiro eu, tu consegue traçar um plano e meta para buscar os teus objetivos.
E esses objetivos estão naquela visão do Salomão. Tu precisa visualizar, pensar, construir biologicamente a nível cerebral uma vibração de acesso às tuas metas e os teus objetivos. Tu consegue isso sabendo quem tu é. Tem vários exercícios do eu sou, de como tu consegue fortalecer essas crenças de identidade. Quando eu trabalho o eu sou, eu fortaleço crença de identidade. Para daí sim eu fortalecer minhas crenças de capacidade, que é o fazer, e merecimento, que é o ter. Quantas crenças negativas de capacidade e merecimento tu tem? Quantas crenças negativas de identidade, de medo, de dúvida, de não ser capaz? E muitas dessas crenças de identidade, capacidade e merecimento, eles foram implantados a nível mental na nossa infância e é preciso ressignificar, destruir, descriar, né? Dar um delete em toda essa informação que está lá a nível mental e baixar um novo programa e começar a tua vida a partir dessa nova versão, desse novo programa. É como um computador novo. Quando tu compra, tu instala um software para rodar aquela versão. Depois tu vai atualizando e a gente é assim. Só que nós fomos atualizados quando a gente nasceu, desde o ventre materno. A ciência já nos diz que desde 5 gerações para trás, com esse programa, e esse programa entrou pela visão, audição, olfato, paladar, sentimento, de todas as formas, sem filtro. E hoje tu tem as tuas questões todinhas baseado nesse padrão comportamental, que não é nem teu, são lá do ambiente onde tu viveu quando tu era criança, e vive até hoje, muitas vezes. Tu replicou isso para os teus relacionamentos afetivos, nos teus relacionamentos pessoais, tu replicou isso para o teu relacionamento profissional, e nem te dá conta, porque nós vivemos nessa matrix, né? Nesse automatismo, com informações muito fáceis e rápidas, que a gente esquece de entender e buscar o nosso verdadeiro eu, para poder melhorar a nossa crença de identidade. Tu não conseguiu aquilo que tu deseja, pode ser um desejo não tão forte assim, porque tu não conseguiu ainda, mas tu não tem uma vida verdadeiramente próspera e abundante, porque tu não te acha capaz de viver uma vida próspera e abundante, por todos esses medos e dúvidas que nós vamos sentindo na nossa vida atual, mas que eles estão em modelos e padrões comportamentais de quem veio antes. Eu sempre digo, e gosto muito da constelação familiar, por isso que eu tenho junto nas minhas mentorias uma consteladora familiar, para fazer todo esse alinhamento sistêmico. A gente sempre deve honrar quem veio antes, pai, mãe, avô, avó. Eles fizeram aquilo que eles podiam fazer com o conhecimento que tinham para aquele momento. Eles nos deram o que poderiam nos dar. Porque eles também foram forjados pelos seus avós, seus bisavós e pelo ambiente que eles viveram. Então eles nos deram aquilo que poderiam dar. Fizeram o máximo de acordo com o seu conhecimento e a sua capacidade. E muito provavelmente é isso que nós estamos replicando para os nossos filhos. Um monte de padrão comportamental, de hábito, de vício, de medo. Eu mesmo fiz isso muitas vezes com meus filhos e faço até hoje em alguns momentos. Tenho ferramentas para me trazer para o meu estado atual e ressignificar isso. Então eu estou sempre vigiando os meus pensamentos e as minhas ações, porque muitas delas ainda são baseadas em programas mentais que carrego comigo até hoje. E estou, a cada dia que passa, descascando um pedaço de mim, descobrindo ainda a minha melhor versão. Eu hoje, nesse momento, eu estou vivendo a minha melhor versão até aqui. Mas eu tenho certeza que eu tenho outras versões melhores ainda. Por isso que todo dia eu estou buscando um nível
maior de conhecimento, de sabedoria. Foi isso que Salomão também pediu para Deus. Ele não pediu mais dinheiro, ele pediu conhecimento e sabedoria para poder lidar, ter discernimento, né, no seu reinado e com a fortuna que tinha. Não é à toa que muitas pessoas estão muito preocupadas na parte financeira. E por muito tempo eu também fui muito preocupado com a parte financeira. Hoje eu me preocupo só com os meus objetivos, com as minhas metas, porque os meus resultados são baseados em todo esse desafio, em toda essa disciplina, esse comprometimento que eu tenho comigo mesmo e com o conhecimento que eu preciso. E ainda mais com as pessoas que escolhem vir comigo para eu poder dividir um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu não estou mais preocupado só financeiramente com dinheiro. Estou preocupado com outros pilares da minha vida hoje. Com os meus filhos, com o meu servir, com o meu lazer, com o meu emocional. Isso é uma outra questão que a gente trabalha na mentoria. Nós fomos programados dentro do fazer e ter a buscar conhecimento intelectual, a buscar mais e mais conhecimento cognitivo. E muitos poucos de nós fomos provocados a buscar o conhecimento da inteligência emocional. Muitos de nós não temos uma estrutura emocional forte para lidar com as adversidades do dia a dia. E por isso que eu cunhei o efeito Atílio, né? Que é como se fosse um elástico atado na tua cintura que tu vai e no primeiro desafio, no primeiro obstáculo tu volta. E por que tu volta? É como a maior parte dessas pessoas aí que não tem, digamos assim, uma condição financeira boa e ganham um prêmio na loteria. No final de um ano estão pobres de novo, mais pobres financeiramente do que eram antes de ter ganhado na loteria. Porque faltou ali sabedoria e conhecimento, faltou estrutura emocional para poder lidar com aquela mudança de vida financeira, né? Mudaram a estrutura de vida financeira, mas os outros pilares da vida continuaram os mesmos, baseados nesses programas mentais e modelos comportamentais. Então, o que eu reforço aqui, tá? E trabalho nas nossas mentorias. Eu reforço o ser. Dentro daquela matriz do indivíduo, ser, fazer e três, eu digo para vocês, procurem mentorias, vídeos, livros, cursos, coachings. Procurem um acompanhamento de quem possa trazer para vocês ferramentas para fortalecer a sua crença de identidade. Para que se numa outra live que tu tiver aqui comigo, ou alguém perguntar para ti, fulano, quem verdadeiramente tu é? Não o que tu faz e o que tu tem. Quem tu é? Quem é contemporâneo meu aí, que tem uns 30 anos de idade, que nem eu mais ou menos, lembra que alguns anos atrás, algumas profissões eram destaques na sociedade. Quem trabalhava, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na antiga SE, quem trabalhava na SE tinha o status de trabalhar na SE, que era uma estatal do Estado. Quem era bancário tinha status de trabalhar num banco. E quando tu perguntava para essas pessoas, fulano, quem tu é? O que elas começavam a dizer? Olha, eu sou bancário, eu sou funcionário da CE, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Ninguém começa falando sobre a sua essência, sobre quem é. Começa sempre falando pelo que tem numa posição ou pelo que faz, nunca pelo quem é. Quando a gente inverte essa pirâmide, quando a base do ser é invertida para o ter ou fazer, a gente acaba deixando alguns pilares da nossa vida de lado. Tem que se trabalha para ter uma vida próspera, ter dinheiro, ter carro, ter casa. E aí quando vai usufruir de tudo isso, usa tudo isso para curar uma doença, né? Buscar um atendimento médico, porque perdeu a vida para ter e esqueceu de ser, na essência. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Procurem fortificar e fortalecer a sua crença de identidade. O eu sou.
Quando a gente consegue ter fortalecido a crença da identidade, o fazer e o ter são consequências prazerosas da vida. O fazer, alinhado com o teu propósito que tu definiu, sabendo quem é muito leve. E o ter, o merecimento, é muito mais abundante, porque as coisas começam milagrosamente a acessar a tua frequência energética. Tudo é energia. Então pensa nisso, pensa o quanto a tua crença de identidade, o quanto tu não te conhece ainda, está fazendo que tu não tenha os resultados que tu quer ter. No momento que tu descobrir o teu verdadeiro eu, no momento que tu descobrir o teu propósito, todo e qualquer desejo que tu estabelecer na tua vida vai chegar. É simples assim. E se tu tem alguma dificuldade para poder identificar quem tu é, trabalhar essas crenças de identidade, capacidade e merecimento, entra em contato conosco e te inscreve na nossa próxima turma de mentoria. Uma é dia 16 agora de abril e a outra turma é o dia 2 ou 3 de maio que inicia. Escreve lá que tu vai ter um acompanhamento por 2 meses, 8 aulas ao vivo, material gravado, apostila. Tu vai ter uma série de acompanhamentos de pessoas e profissionais junto comigo aqui. Tem psicólogo, tem contabilista, tem constelador familiar, tem terapeuta energético, enfim. Tem vários profissionais dentro dessa mentoria, mas a minha experiência de 20 anos trabalhando com pessoas, com talentos humanos, a minha vivência e a forma que eu fui desbloqueando esses drivers, né? Esse chip biológico mental, como é que eu fui substituindo esses chipzinhos biológicos mentais com todos esses arquivos de crenças que eu reguei e alimentei durante muitos anos da minha vida. Isso fez total diferença para a minha vida, dar uma guinada extraordinária. No momento que eu identifiquei quem eu sou, identifiquei as minhas capacidades e o meu merecimento foi muito mais leve, muito mais prazeroso de eu aceitar que eu também sou próspero, que eu também sou abundante. A gente fica olhando outras pessoas prosperarem, outras pessoas abundantes, e muitas pessoas ficam imaginando como outras pessoas conseguem, mesmo sem um conhecimento intelectual, prosperar muito. E outras pessoas com grande conhecimento intelectual, doutorados, pós-doutorados, né, não conseguem prosperar. E quando eu falo prosperar, não estou falando só da parte financeira, estou falando numa vida próspera, com pai, com mãe, com esposa, com esposo, com filho, no trabalho, no lazer, no servir. Tudo baseado nas suas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Então assim, como Salomão já nos ensinou, o povo que não tem visão perecerá. Como Jó também nos ensinou, aquilo que eu mais temia se derramou sobre mim. Então a primeira coisa é ter uma visão clara e concreta dos teus objetivos e das tuas metas. E como Jó nos mostrou que aquilo que eu mais temia se derramou sobre mim, e como a gente está sobre a lei da polaridade, né? O que o Jó pensava era só negativo, e tudo de negativo se derramou sobre ele, faz ao contrário, pensa positivo, que tudo de bom, próspero e abundante vai se derramar sobre a sua vida. Tenha uma visão positiva de futuro, cuida da tua estrutura mental, cuida da gestão dos teus pensamentos, da tua emoção, estabelece definido, né? Que a base do pilar é identidade, é quem eu sou, não o que eu faço e o que eu tenho. Estabelece isso e começa degrau por degrau. É um desafio, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Tu tem alguma dificuldade para seguir esse desafio? Vem junto comigo nas minhas mentorias, nos meus cursos, né, no material que eu descarrego todo dia de forma abundante e próspera no meu servir aqui nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai contribuir contigo. Tá bom?
manda um direct, tem o meu telefone aí, o Robson, que é o rapaz das nossas redes sociais e é o que faz o primeiro contato com todo mundo que entra lá em contato conosco. Ele vai mostrar como é que funciona a mentoria, né, como é que são como que é esses 2 meses de um acompanhamento próximo meu e como eu caminho de mão dada junto contigo para virar essa chave em caminho à tua prosperidade e o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Tá bom, gente? Acho que não tem nenhuma pergunta aqui, né? Agradeço aí a participação de todos. Fazia um tempinho que eu não conversava com vocês aqui no ao vivo. Eu tinha o costume de todos os dias de Bagé para Dom Pedrito fazer uma live. Aí, o dia a dia não está permitindo isso, mas em breve nós vamos ter esse contato mais próximo aqui diariamente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de sono. Vou dar uma dica aqui para vocês, olha. Agora, antes de tu dormir, escreve 20 características positivas tuas. Não do que tu faz, mas de quem tu é. Escreve 20. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou amado, eu sou bonito, eu sou aquilo que tu quer ser. Escreve. Profetiza na tua vida. Profetiza bons dias na tua vida. Profetiza boas noites na tua vida, na vida das pessoas que tu ama e até aquelas pessoas que tu nem conhece. Profetiza na vida das pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Porque tudo aquilo que eu dou, eu recebo. É uma outra lei universal. Da causa eu dou, aquilo que eu dou, eu recebo. Então profetiza. Faz esse 20 características do eu sou, depois faz o seguinte, ó. Tudo, absolutamente tudo que nós vemos, ouvimos ou sentimos nos 15 minutos antes de dormir, fica reverberando a nível mental durante toda a noite. Teu corpo descansa, mas a tua mente trabalha. Então você dá uma dica. Para de ver jornal, notícia ruim, jornal da noite, aquilo que não te traz uma informação nutritiva. Procura algum áudio, algum vídeo, alguma reprogramação mental que possa fazer com que o teu cérebro evolua, trabalhe enquanto dorme, para o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Para que quando na internet, está caindo a minha internet, tá bem? Então assim, 15 minutos antes de dormir, faça uma oração, faça uma reflexão, agradeça, peça e receberá. Faça com que o teu cérebro trabalhe a teu favor durante a noite. Não deixa a TV ligada no baixinho com filme de guerra, com filme de luta, com jornal passando notícia ruim, porque tua mente, o teu cérebro vai processar essa informação e vai trabalhar ela durante toda a noite. Então faz algum áudio reprogramando a tua mente. Pode passar a noite escutando um áudio baixinho, numa frequência que vai fazer com que o teu cérebro estabeleça novas conexões neurais. E eu vou falar sobre isso, não sei se amanhã, mas no decorrer dessa semana, mas eu tenho um compromisso, não vai dar à noite. Mas vou falar sobre essas conexões neurais e como impulsos de pensamentos dessa atividade eletroquímica cerebral que ocorre a cada pensamento teu, a cada gesto teu, faz com que tu atraia para tua vida aquilo que tu tá vibrando. Teu corpo tem, né, em volta dele uma camada eletromagnética, né, baseado nos pulsos do coração, nos impulsos de pensamento, e a gente vai conversar sobre isso no outro momento. Faça isso, 15 minutos antes de dormir, traga informações boas para o teu cérebro e faça com que elas permaneçam durante a noite trabalhando a teu favor. Faz isso durante uma semana, informações boas de amor, prosperidade, de abundância antes de dormir. E veja como que vai ser a tua semana fazendo esse exercício, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e boa noite.